No vídeo de hoje você vai conhecer 10 enganos satânicos dos últimos dias. Quer saber mais sobre esse assunto e se preparar para esse momento? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo especialista em interpretação bíblica e a minha missão é te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje é como se fosse uma continuação de alguns vídeos que já gravei. Recentemente eu fiz uma live aqui falando sobre a besta da terra, onde os Estados Unidos da América se encaixa na profecia. Então seria muito interessante você assistir esse vídeo, porque parte daquilo que eu falei lá, eu vou agora ampliar neste vídeo aqui. Esse vídeo é um daqueles que você tem que mandar para um amigo seu que gosta de profecias. Porque hoje a Bíblia vai desvendar para nós alguns segredos em que Satanás, o inimigo, vai tentar se utilizar para enganar os escolhidos. Então já deixa um like, porque esse vídeo aqui merece um like e também a sua inscrição se você não é inscrito. O material que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou deixar lá no meu grupo do WhatsApp. Tem aqui um QR Code na tela para você poder acessar, ou se não, o link aqui na descrição. Entra lá no grupo do WhatsApp, tem vários materiais lá na descrição mesmo do grupo, onde você pode baixar gratuitamente. Vamos então entender esses 10 enganos dos últimos dias que Satanás vai operar para tentar enganar os escolhidos de Deus. A contrafação do Espírito Santo. Satanás ele não cria nada, ele pega o que Deus criou e engana, perverte. Então hoje você vai ver que no livro do Apocalipse existem contrafações, dentre elas uma que Satanás vai imitar a pessoa do Espírito Santo. Ele vai utilizar de poderes para poder de alguma forma imitar a pessoa da divindade, o Espírito Santo. E você com certeza chegou nesse vídeo e o título é forte, né? Eu coloquei assim, eu devo ter deixado aí, né? O Espírito Santo do Diabo, é pesado. Mas você vai ver que tem coerência o título com o vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar analisando ponto por ponto aqui. Ó. O primeiro engano que eu quero deixar para vocês é o seguinte, ó. Nós temos aqui a Trindade bíblica, né? Trindade divina, né? Trindade é redundância, né? Trindade divina, né? A divindade, pronto. Então temos aqui o Pai, né? o Filho e o Espírito. E Satanás, no Apocalipse, ele imita isso. Então nós temos o dragão que imita o Pai, nós temos a besta do mar que imita o Cristo, né? E temos a besta da terra que é a contrafação, a imitação do Espírito Santo. E da onde eu tirei essa ideia? Da própria Bíblia, e eu vou apresentar aqui para você. Então vamos lá. A primeira tentativa de engano é o alvo da glorificação. Como assim? Ó? O Espírito Santo glorifica Cristo. Olha o texto bíblico, diz assim, ó, ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Então a função do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo. Jesus, quando esteve na terra, ele disse para os seus discípulos que quando fosse para o Pai, os discípulos não ficariam sozinhos e Jesus deixaria o outro Consolador. E o outro Consolador não ia ficar falando dele mesmo, mas ele ia glorificar o Filho. Quando você vai em Apocalipse capítulo 13, você tem esta mesma ação, só que ao contrário. A besta glorifica a primeira besta. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Porque a besta do mar, que é a primeira besta, é uma imitação de Jesus Cristo. E a segunda besta, a besta da terra, é a imitação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, a besta da terra glorifica a besta do mar. Percebe a imitação? Então o Espírito revela o verdadeiro Cristo, o falso profeta conduz o mundo a glorificar um sistema usurpador. Vamos para o segundo? Natureza do testemunho. Olha que interessante, ó. O Espírito testemunha de Cristo, né? Fala a respeito de Jesus Cristo. Quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim. O falso profeta, testemunho da besta.
olha só, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Tá? Assim como o Espírito Santo ele fala de Cristo e testemunha sobre os milagres de Cristo, a besta da terra também faz isso. Né? Um profeta fala em nome do outro, o Espírito fala a favor de Jesus, o falso profeta faz propaganda do poder da besta. Interessante, né? Continuando. O segundo, ó, convencer pela verdade versus persuadir pelo engano. O Espírito convence, e nós temos a palavrinha aqui, ó, elerro, que significa expor, demonstrar, levar o conhecimento. Né? Porque o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Essa é a função do Espírito Santo. Agora, olha o que a besta da terra faz. Ó. Ele seduz, né? Ele seduz. A palavra ali é plenao, que significa enganar, desencaminhar, desviar, ó, seduz os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, 14. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e faz com que a gente entenda que nós precisamos de um Salvador para perdoar os nossos pecados. Né? A besta da terra vai convencer, na verdade seduzir, né, com seu engano, para que as pessoas adorem e busquem o Salvador desta terra, que é a besta do mar. Né? O Espírito revela a realidade do pecado, a besta redefine a obediência à rebelião. Interessante, né? Porque ele convence da justiça, do pecado, olha a lei aqui, ó, justiça, pecado e do juízo. Tudo a ver com obediência, submissão. Né? E a besta da terra vai fazer com que as pessoas também se submetam a quem? A besta do mar. Ok? Então vamos lá. Quarto engano, destino da direção espiritual. É muito curioso como os detalhes são bem pontuais. Né? Guia à verdade, é o que o Espírito faz. Né? Produz adoração ao Criador através da palavra. Ele vos guiará a toda a verdade. Isso diz lá Jesus em João 16, 13. Em Apocalipse, guia ao engano, ó, produz adoração à criatura por sinais e coerção. Apocalipse 13, 12 diz assim, ó, faz com que a terra adore a primeira besta. Então, o Espírito Santo guia a verdade e a besta da terra guia ou conduz ao engano. Né? A contrafação não apenas nega a verdade, mas oferece uma direção espiritual perigosa e alternativa. Quinto engano, a aparência versus a origem da voz. Olha só como é sutil, né? O Espírito comunica a vontade do Pai e do Filho. Né? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16, 13. E agora, a voz do dragão. Ó, aparência cristã, linguagem religiosa, mas origem maligna. Porque a besta da terra, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Né? Parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Não basta a mensagem parecer cristã. A origem deve ser testada pela fidelidade à palavra de Deus. Isaías 8:20, que diz lá, se não falarem segundo a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Percebe que o Espírito Santo nos conduz à fidelidade, à submissão ao Criador do céu e da terra. A besta da terra, que nós estudamos em um dos vídeos passados, que é um poder político, um falso profeta, né, um poder político, ele vai convencer, seduzir a humanidade para seguir um falso sistema, que por trás do falso sistema está Satanás. Né? Vamos lá, sexto engano, a falsa vivificação, o sopro na imagem. O Espírito Santo é aquele que dá o fôlego de vida, né? É o Espírito da vida verdadeira. Ó. O Espírito é quem vivifica, diz lá em João 6:63. Né? Agora, olha só. A falsa criação, a palavra grega ali é pneuma, né? Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Apocalipse 13:15. Interessante. O mesmo Espírito que dá vida, o Espírito Santo dá vida, a besta da terra, ela vai dar vida a uma imagem. Aí eu coloquei aqui para vocês entenderem, ó, duas pessoas aparentemente iguais. Nós temos aqui um poder religioso e a besta da terra, com seu poder político, civil e também religioso, levanta então uma imagem que é parecida e dá vida a esta. Quem adora esta imagem adora a besta da terra. Percebe isso? Né? Ok, ó, a besta não cria vida genuína, ela anima artificialmente um sistema para que exerça autoridade. Sétima
sétimo engano, né? O falso Pentecostes. Lá em Atos dos Apóstolos, nós temos ali a descida do Espírito Santo, que quando desceu, Lucas descreve como um fogo que desceu com prodígios e sinais, né? Então, olha só, o fogo do Espírito exalta o Cristo ressuscitado e produz arrependimento, obediência a Deus, e também dá dons à igreja. Ó, o fogo da besta, que está lá em Apocalipse 13, 13, assim, ó, usa sobrenatural para legitimar o engano e formar uma sociedade coercitiva. Ponto aqui é o falso revivamento espiritual, porque o oitavo são as curas e os milagres, né? A prova dos milagres, né? Sinais verdadeiros, o ministério apostólico acompanhado pelo poder do Espírito para edificar, Romanos 15, 19. Sinais enganadores, manifestações impressionantes projetadas apenas para seduzir e dominar. Milagre isoladamente não prova a origem divina. Né? O verdadeiro sinal preserva a liberdade de consciência e exalta a palavra de Deus. Então, assim como no Pentecostes o Espírito Santo desceu como fogo e fez prodígios e sinais, e as pessoas creram por causa disso e seguiram a palavra de Cristo através dos profetas e dos discípulos, nos últimos dias, a besta da terra, ela fará prodígios e sinais, enganando através de curas, sinais, as pessoas. Percebe? Deus, num tempo específico da história, ele usou sinais e prodígios para convencer as pessoas, os incrédulos. Hoje em dia, Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas me parece, segundo as Escrituras, que esse uso de poderes sobrenaturais não será o forte para convencer as pessoas sinceras, né? Mas é uma artimanha de Satanás para convencer os ímpios, convencer as pessoas, né? Nono e penúltimo aí, o selo divino versus a marca da besta. E aqui é um ponto que você precisa parar para pensar. Ó, nós temos o selo de Deus e a marca da besta. Então aqui os textos, ó, que fala sobre o selo da salvação, né? Quando você é batizado, você recebe esse selo, e nós temos um segundo selo que aparece em Apocalipse 7:3, que fala de um segundo selo, um selo de proteção que é colocado sobre os servos de Deus. Né? Então olha só, identifica os servos, recebido na fronte, lealdade ao Cordeiro, baseado na revelação voluntária com Deus. Agora olha a marca da besta. Em Apocalipse 3, 13, 16, nós temos o que lá? Identifica seguidores da besta, imposta na fronte ou mão, lealdade imposta, baseado em pressão social e econômica. O que eu estou falando aqui? Assim como o Espírito Santo é ele que sela a lei, é ele que coloca a lei, é ele que está ali, ele é o penhor da salvação. A besta da terra, que é a imitação do Espírito Santo, é ele que também coloca a marca da besta. Né? A tradição bíblica relaciona o selo à proteção e pertencimento. A marca é a sua contrapartida coercitiva. E, por último, nós temos aqui a transformação interna versus controle externo. Como assim? A lei, ela deveria estar no coração. Na Nova Aliança é assim que a promessa de escrever a lei no coração. Tirar das pedras e colocar no coração. É a mesma lei, tá? Não tem mudança da lei como alguns afirmam. O texto lá de Jeremias fala que ele vai imprimir as suas leis no coração. Estava em pedras, porque na verdade quando Deus criou o homem, a lei já estava interna. Com a entrada do pecado, o ser humano perdeu a noção de moralidade e de fidelidade a Deus. Então foi necessário escrever em pedras. Agora, na nova aliança, a lei que estava nas pedras, ela vai para o coração. E aí transforma de dentro para fora. É uma transformação de dentro para fora, né? O Espírito escreve na mente, no coração, na convicção e na vontade transformada. Hebreus 10:16, 2 Coríntios 3:3. Transforma de dentro para fora. A marca na testa e na mão. A fronte, a sentação mental, ou na mão, conformidade exterior e ação. Aquilo que você aceita aqui é que você vai demonstrar, externo. Né? A besta controla de fora para dentro. Né? É interessante. É uma coerção governamental
em que oprime e faz com que as coisas aconteçam de fora. Não é uma transformação do coração, não. As pessoas se submetem e por atitudes externas, né? Não poder comprar, não poder vender e assim por diante. Né? O Espírito produz obediência nascida do amor. Olha lá. A besta exige conformidade sob ameaça econômica. Sobre imprimir a lei no coração, eu gostaria de fazer uma reflexão rápida aqui sobre esse ponto aqui da imitação. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso 18, vou abrir aqui para vocês, ó. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus, certo? Então, aqui a Bíblia diz que as tábuas dos mandamentos que foi entregue para Moisés foram escritas pelo dedo de Deus. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, você encontra algumas curiosidades sobre o dedo de Deus. Em Lucas capítulo 11, verso 20, Jesus diz o seguinte, ó: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus estava expulsando os demônios ali, e aí os escribas e os fariseus começaram a criticar Jesus, dizendo que ele era o próprio Beelzebul, enfim, que aquilo era tudo engano. E aí Jesus fala que não, é engano, porque ele está expulsando os demônios pelo dedo de Deus. Está em Lucas 11, 20. Agora, quando nós vamos para Mateus capítulo 12, verso 28, diz o seguinte, ó: é o mesmo texto, agora é Mateus que está escrevendo com as suas palavras aquilo que está acontecendo. Naquele texto foi Lucas, né? Agora Mateus falando sobre a mesma cena. Olha as palavras que ele usa. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, em Êxodo capítulo 31, nós encontramos que as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. Lá em Lucas, Lucas diz que Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus. E Mateus agora, em vez de falar dedo de Deus, ele diz que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Então o que eu concluo aqui com você? Que o Espírito Santo é ele quem escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. O dedo de Deus nada mais é do que a ação do Espírito Santo. E olha que bonito, quando você vai para Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, Jeremias vai falar sobre aquela aliança que Moisés ali, recebendo as tábuas da lei, que foram escritas pelo dedo de Deus, né, o Espírito Santo escreveu lá, né? Olha o que Jeremias vai dizer. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Olha lá, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. Olha o verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, olha só, na mente lhes imprimirei as minhas leis, tá? Não as novas leis, porque a nova aliança é uma nova lei. O texto não diz isso. É uma nova aliança e são as mesmas leis. Ó. As leis. Também no seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E é interessante que na nova aliança, o Espírito Santo é ele quem sela a salvação no nosso coração. É ele que coloca o freio moral e a fidelidade no nosso coração. Impressionante isso, né? Como que a Bíblia ela tem um ensino contínuo, né? E como há coerência. E Satanás, ele tenta imitar as mesmas ferramentas que Deus se utiliza para o bem, mas ele se utiliza para o mal. Então, uma síntese aqui para a gente terminar. A imitação religiosa da obra divina para usurpar a adoração. O falso profeta imita a obra do Espírito Santo. Fala em nome de outro, glorifica outro, realiza sinais, faz descer fogo, concede fôlego, produz uma marca e conduz a humanidade à adoração. Diferença vital. O Espírito Santo conduz a Cristo por meio da verdade e da liberdade. A besta conduz a falsa adoração por meio do engano e da coerção.
E aí, tem mais uma outra contrafação, alguma imitação que você, olhando a Bíblia, encontrou que Satanás e seus agentes vão imitar Deus? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero aprender com você também. Percebeu a profundidade que o livro do Apocalipse, a Bíblia, nos apresenta? Então, quando você for estudar a Bíblia, use um método, né? Tenha calma, olhe os detalhes, porque os detalhes eles fazem a diferença. Né? A salvação é simples, é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas se você quer viver uma vida mais colorida, posso dizer assim, do conhecimento, né, da salvação, você tem que estudar a Bíblia com calma, com reverência, pesquisar, se aprofundar, tá certo? Então espero que o canal Minuto Profético aqui esteja te ajudando nessa caminhada de fé. Se fez sentido esse vídeo, se você gostou, então agora é hora de curtir, compartilhar com seus amigos, e se você não é inscrito, você tem que se inscrever no canal, certo? Não perca as nossas lives semanais, que têm acontecido de terça e sexta-feira, ok? E também, se você quer essa apresentação, o link do nosso grupo do WhatsApp está aqui embaixo ou no QR Code. Deus abençoe você e, se Deus quiser, nos vemos aí num próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.